Como é um atendimento de alta qualidade em RCP em bebês e crianças? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não é inscrito, aproveite e já se inscreva. Deixe o seu gostei e o seu comentário aqui abaixo do vídeo. Aprenda a realizar a reanimação cardiopulmonar de uma forma correta nessa faixa etária, bebês e crianças. Hoje nós vamos debater a RCP em bebês e crianças, um procedimento muito importante. Primeiramente, precisamos entender que classificamos como bebês pacientes de 0 a 1 ano, com exceção dos que estão na sala de parto. E a partir de 1 ano, até os primeiros sinais de puberdade, nos meninos os pelos no corpo e nas meninas o início da formação das mamas, eles são considerados crianças. Antigamente se falava de 7 a 8 anos como a idade limite da criança, mas hoje classificamos de acordo com esse aspecto fisiológico. Atualmente só classificamos a faixa etária de forma diferente na orientação de uso do DEA, desfibrilador externo automático. Etiologia da PCR. O que difere do adulto? Nos adultos, a maioria das paradas cardíacas são provenientes de alguma arritmia cardiológica que vai ocasionar em uma PCR, parada cardiorrespiratória, e em alguns casos é consequência de um processo de deteriorização, quando falamos em pediatria. Raramente, a etiologia, ou seja, o motivo principal da parada cardíaca, é cardiológico. A causa mais comum da PCR em bebês e crianças é a hipóxia, mas a parada cardiorrespiratória também pode surgir por conta de algum outro quadro que vem se arrastando infeccioso, respiratório ou de outro tipo. Por conta dessa diferença de etiologia que falamos no caso de crianças e bebês, o que vale muito é a monitorização. Assim não deixamos esse paciente deteriorar por muito tempo, por conta de uma febre, taquicardia, falta de ar ou quadro infeccioso prolongados, por exemplo. E observamos os sinais que são gatilhos para o PCR, podendo evitá-la. Bebê em UTI e neonatal. Bebês doentes precisam ser monitorados para evitar a PCR. E aí vem a questão mais crítica. A maioria dos bebês e crianças que são acometidos pela parada cardiorrespiratória desenvolvem uma lesão cerebral grave por conta da necessidade de oxigenação que uma criança tem. Portanto, nesses casos, é mais importante ainda evitar essa intercorrência e a possível sequela neurológica. Além da monitorização, é preciso estar atento a falar dos pais, pois ninguém melhor do que a mãe para conhecer a criança. Se uma mãe pede para o profissional de saúde olhar a sua criança porque ela não está bem, ele deve atender ao pedido e ficar atento aos sinais. Já presenciamos casos em que a mãe comentou que o filho estava prostrado e o profissional respondeu que a criança está bem porque está quietinha, mas não é assim. Se essa é uma criança agitada e está agora prostrada, esse é um sinal de alerta e temos que considerar tal comportamento na nossa tomada de decisões. Ventilação mecânica em crianças. A ventilação mecânica deve ser priorizada no atendimento a bebês e crianças. O foco é sempre prevenir, mas infelizmente a PCR acontece e apesar de ninguém gostar de presenciar um caso crítico desses, temos que saber atender para minimizar os danos. Algumas partes do procedimento são diferentes do que é feito nos adultos, primeiramente nas crianças e bebês. Temos que priorizar a ventilação mecânica exatamente porque, nesse caso, a causa não é cardíaca, a não ser em pacientes congênitos e outras exceções. Sendo assim, o atendimento vai depender do número de socorristas. Se tiver um socorrista. Havendo somente um profissional, ele deve variar a relação compressão-ventilação, atendendo como se fosse um adulto, 30 compressões de alta qualidade para 2 ventilações. 2 socorristas ou mais.
No caso de pelo menos 2 profissionais para atender este paciente, reduzimos o tempo para conseguir ventilar mais vezes por minuto e garantir mais oxigenação. Assim, um fica na via aérea e o outro nas compressões, fazendo 10 ciclos de 10 compressões de alta qualidade para 2 ventilações, sempre alternando a função dos socorristas após o término desta quantidade de ciclos. Um socorrista. As compressões devem ser realizadas utilizando 2 dedos ligeiramente abaixo do ponto médio entre os mamilos do paciente. 2 socorristas. As compressões devem ser realizadas com os polegares. Outro fator que precisamos considerar em criança é que o coração delas bate mais rápido e, portanto, tem mais batimentos por minuto. Sendo assim, o coração não precisa estar parado para ser considerado uma parada cardiorrespiratória. Se a criança ou bebê estiver com menos de 60 batimentos por minuto com sinais de hipoperfusão, isso significa que ele está em PCR e temos que fazer a RCP. Então, quando o profissional de saúde checar o pulso da criança ou bebê e perceber que esse paciente está arroxeado e com sinais de hipoperfusão, deve atendê-lo com a RCP. Parada presenciada e não presenciada. Quando nós temos uma PCR presenciada na criança ou bebê, isso quer dizer que ela fica em estado de pouca oxigenação durante um curto período. Então, teoricamente, teríamos tempo para chamar o socorro e trazer o DEA, se estiver disponível para depois iniciar a RCP. Agora, se esse bebê parou e não sabemos quanto tempo ele teve de parada cardíaca, precisamos primeiro fazer 2 minutos de atendimento de RCP para depois chamar o socorro. Criança caída sofrendo de parada cardiorrespiratória. Em paradas não presenciadas, é preciso realizar a RCP por 2 minutos antes de chamar a ajuda. Ou seja, se você presenciar a parada cardíaca, tem tempo para chamar socorro, mas se você não presenciar, não pode chamar socorro no momento. É preciso atender por pelo menos 2 minutos para tentar mandar algum oxigênio para aquele organismo e então depois chamar o socorro. Temos que seguir isso à risca, pois apesar da ajuda ser importante, a falta de ação imediata pode gerar sequelas rápidas e severas no organismo da criança ou bebê atendido. É claro que com os recursos tecnológicos de hoje, principalmente o celular, que está sempre próximo, é possível atender a chamar ajuda quase que ao mesmo tempo, mas precisamos priorizar a assistência quando for necessária para não aumentar a hipóxia do bebê. Cuidado na ventilação. No adulto, vemos às vezes uma negligência na ventilação por meio de bolsa, válvula, máscara, o AMBU. E quando estamos lidando com crianças, pedimos sempre que as ventilações sejam de alta qualidade, mas sem hiperventilar. Às vezes o profissional quer ventilar tanto que ele causa um barotrauma, aumentando a elevação do tórax e diminuindo assim o retorno venoso. Lembre-se, fazer bem feito não é fazer muito. A American Heart recomenda, inclusive, que essas assistências seja a mais próxima possível do processo fisiológico de respiração. Se você deseja fazer um curso completo de atendimento pré-hospitalar e entrar para essa área de profissionais qualificados, confira o link abaixo na descrição deste vídeo. Já deixa o seu gostei, o seu comentário aqui abaixo sobre este assunto, compartilhe com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Tudo de bom para você!